Vamos fazer a instalação de mais 4 placas fotovoltaicas aqui no nosso sistema. E hoje eu vou instalar placas fotovoltaicas de capacidades e tecnologias diferentes no mesmo sistema. Ficou curioso? Quer entender que raio é isso que eu vou fazer? Poxa, não pode instalar placas diferentes, de capacidades diferentes, de tecnologias diferentes. Deixa eu tirar esse óculos aqui, vai ficar melhor, que tá muito sol. E eu vou explicar para você que sim e não. A pergunta que muita gente faz: posso instalar placas de capacidades diferentes, de marcas diferentes, tecnologias diferentes no mesmo sistema fotovoltaico? E a resposta é sim e não. E hoje você vai aprender, você vai entender em detalhes, tá? Temos aqui 2 placas fotovoltaicas monocristalina Half Cell bifaciais de 665 watt pico da marca Renesola, que foi enviado para a gente aqui pela distribuidora Serrana Solar, nossa parceirona, que por sinal estarei o primeiro dia na Intersolar agora nesse mês, 27, 28, 29, e eu convido você a presenciar a Intersolar e lá no primeiro dia no stand da Serrana Solar nos conhecer pessoalmente. Estarei fazendo o teste de fogo de inversor híbrido on-grid com baterias de lítio LiFePO4, hein? Nosso convidado especial. E a Serrana Solar nos enviou essas placas aqui da Renesola, sendo 2 de 665 watt pico, bifaciais monocristalina Half Cell, e nós temos mais 2 de 585 watt pico, N-Type monocristalina Half Cell também. E eu vou instalar elas no próximo vídeo. No vídeo de hoje vai ser a instalação dessa. O review dessas placas já está aqui no canal, vou deixar na descrição e no comentário fixado para você poder acompanhar também. Eu vou te explicar essa questão que eu trouxe agora. Pô, pode, não pode, placas de capacidades diferentes e tecnologias diferentes. E sim, pode e não pode. Ai, que diacho é isso, hein? Sim, pode se você for instalar no microinversor, como por exemplo, nós vamos utilizar o microinversor M2 da Sage, que já trouxemos vídeos aqui no canal também, beleza? E esse microinversor, ele tem 4 MPPTs individuais, o que quer dizer que em cada entrada MPPT, você pode instalar uma placa de capacidade diferente. Então nós vamos instalar essas 2 de 665 watt pico no MPPT 1 e 2 e vamos instalar as outras 2 de 585 watt pico N-Type no MPPT 3 e 4. Se o microinversor que você for utilizar aí for um microinversor que tenha apenas 2 MPPTs e 2 entradas em cada MPPT, ou microinversor que você precisa ligar a placa fotovoltaica em série, aí você já tem que tomar alguns cuidados. Se precisar ligar a placa fotovoltaica em série, aí você vai utilizar 2 iguais em série em um MPPT, as outras 2 iguais em série em outro MPPT. Se o microinversor tiver 2 MPPTs, 2 entradas em cada MPPT, a mesma coisa, 2 de mesma potência no MPPT 1, na entrada 1 e 2, e as outras 2 de outra potência no MPPT 2, na entrada 3 e 4. Certo? Você não pode misturar potências diferentes em microinversor que tem 2 MPPTs com 2 entradas em cada um, sendo que as placas serão diferentes no MPPT 1 e 2, aí já não pode, tá? E em inversores string, aí jamais você vai poder ligar placas de capacidades diferentes, porque a gente vai ter efeito mismatch, a gente tem uma série de questões que aí precisa ser muito bem estudado para analisar realmente como precisa ser feito, beleza? Então, explicado para você essa questão, agora eu vou lá na onde está o microinversor para você ver detalhes lá do microinversor. Vou te mostrar algumas coisas bastante interessantes também lá, para você ficar antenado, e daqui a pouco você vai acompanhar em detalhes todo o processo de instalação dessas placas, inclusive a fixação, que foi muito pedido aqui. Mostra em detalhes a fixação, como que você está colocando, quais os clipes que você está utilizando, né, para poder fazer a fixação, os intermediários, finais, e a gente vai mostrar isso no vídeo de hoje para você. Agora eu vou lá para cima lá agora, vamos lá. Bom, maravilha. Então o microinversor está aqui, ó, é esse microinversor que está aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui em detalhes aqui para vocês. Acho que o Lucas consegue pegar detalhado aqui. Olha só. É esse microinversor da Sage, tá? O M2. 2.250 watts de potência nominal, ok? E a gente já fez review, já fizemos a instalação dele também. E já está tudo prontinho aqui pra gente, olha só, os chicotes que a gente precisa utilizar aqui, ó, né? A gente precisa utilizar esses chicotes aqui
para poder ter extensão, né, para chegar nas placas fotovoltaicas aqui, senão a gente não consegue, tá, fazer a ligação correta aqui nas placas, né, ó. A gente precisa ter isso daqui, tá, positivo vai lá do outro lado, aí facilita aqui isso em ambos as entradas aqui do controlador de carga, tá. Então é isso, está aqui tudo prontinho já, o microinversor. Agora a gente vai deixar a nossa câmera fixada lá na ponta, você vai ver a gente trazendo as placas, colocando aqui, depois eu venho mostrar detalhes aqui para você da fixação, beleza? Vamos até lá agora, Lucas. Deixa eu só explicar um detalhe aqui para a galera aqui. No vídeo anterior que a gente fez a instalação, teve pessoas que questionou, né? Poxa, mas o cara tá em cima do telhado, tá sem EPI, tá sem capacete, tá sem o cinto e tal. Bom, duas questões para vocês. Primeiro, no caso do capacete. Teria que usar o capacete se tivesse alguém trabalhando acima de mim e corresse o risco de cair alguma ferramenta na minha cabeça. Aqui não tem, exceto alguma peça de algum avião que resolva cair lá de cima na minha cabeça. Do contrário, não tem nada que vai atingir a cabeça. Ah, mas você pode cair e tal, não sei o que, bater a cabeça e tal. Aí é que tá. Embaixo desse telhado aqui, a mais ou menos uns 35 centímetros, no máximo, a gente tem uma laje de fora a fora. Então, se de repente quebrar uma telha dessa, o que não vai acontecer é que eu tô com as madeiras aqui, justamente para não quebrar a telha. Mas se quebrar uma telha como essa, eu tenho uma laje que está me segurando ali, tá? E nessa parte de cá aqui também tem um telhado ali, ó, mais ou menos uns 40 centímetros, e tem laje também aqui de fora a fora ali. Então, não teria nenhum tipo de problema, tá bom? Então, sobre a questão dos EPIs, está explicado o porquê que eu não utilizei nenhum desses EPIs, até porque eu vou colocar aqui linha vida aqui, vou colocar cinto com talabar tudo certinho, o talabar não vai nem entrar em ação se caso uma telha dessa quebrar, então não tem muito o que a gente fazer nesse cenário aqui, tá bom? Agora, se você for trabalhar em um local mais alto, e aí correr o risco de repente você despencar de 6 metros de altura, aí é uma outra história completamente diferente. Que se vocês verem, tem vídeos aqui no canal que a gente já fez instalação no outro telhado aqui da frente e que aí eu corria risco de cair de quase 7 metros de altura lá na rua. Aí a gente utilizou, junto com os Maíro, o Rafael, a gente utilizou os EPIs, beleza? Agora, explicado esse detalhe para você, bora aqui para a gente fazer a finalização dessa instalação aqui. Bom, agora a gente vai mostrar aqui o detalhe de fixação, não tem muito segredo, olha só. Temos aqui, esse aqui é o intermediário, tá? O grampo intermediário, ok? Aí a gente vai encaixar o grampo aqui, ó. Gira ele, certo? Maravilha. E vamos puxar a placa aqui, beleza. A mesma coisa a gente vai fazer com o outro lá de baixo. A hora que a gente fez esse processo aqui, a gente vai apertar. Bom, então aqui já tá ok, ó. Aí a gente vai pegar a chave correta aqui, ó. Vou usar uma catraca mesmo, tomando muito cuidado com esse tipo de chave para não cair e bater em cima da placa, porque se cair e bater em cima da placa já complica. Apesar que com a Serrana Solar você tem vários tipos de seguro também, tá bom? Então é isso aqui, olha só. Aí, maravilha. Consegui apertar do jeito que eu preciso. Depois é só apertar aquela outra ali de baixo. E assim sucessivamente para todas as outras placas. E quando chegar na última placa fotovoltaica, eu vou te mostrar o final, tá? O grampo final, tem gente que chama de grampo, clipe final, o conector final, como você quiser chamar, tá bom? A gente vai mostrar para você o último, como é que isso é feito, beleza? E olha só que interessante, eu gostei pra caramba desse formato aqui que a Serrana Solar está utilizando agora. Olha que interessante, ó. Você simplesmente, vê se consegue mostrar bem aqui, Lucas, ó. Ó. Você encaixa aqui, ó. Ó, de acordo o frame, você ajusta de acordo a borda do frame. Olha que bacana. Para esse frame aqui, é esse ajuste aqui, ó. Certo? Vai ser exatamente desse jeito que a gente vai deixar. E a gente fixa desta forma aqui, ó.
certo? Aliás, um pouquinho a mais aqui, ó. É um ponto a mais aqui, ó. Ó, descer mais um, bem nesse daqui, ó. Vamos ver aqui se vai ficar legal aqui. Aí ajusta direitinho aqui, ó, certo? Ó, prontinho, placa bem fixa aqui. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado lá. E já está prontinho aqui a instalação dessas duas placas fotovoltaicas monocristalinas bifaciais Half Cell de 665 watt pico, que nem você pode estar vendo aqui agora, o Lucas vai te mostrar. E no próximo vídeo nós vamos instalar mais duas placas fotovoltaicas de 555 watt pico, 585 watt pico monocristalina N-Type nesse espaço aqui, ligadas ao mesmo microinversor. Aqui do lado, mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!